Rogério é o culpado o treinador potencializa o o que tem em mãos. E o Rogério não conseguiu entregar o mínimo com este elenco, que eu acho bom. É um bom elenco. Ele só não é ótimo. Ótimo só tem 2. Não, esses 2 são excelentes. Não, ótimo. Eu diria que até 3, embora... o Atlético Mineiro está nesse problema aí. Entendeu? Os outros são bons. Acho que o do Atlético Paranaense é melhor, o Vitor Roque faz diferença. Agora, Fluminense, o do Corinthians é melhor pelas individualidades. Agora, o do Fluminense não é melhor que o do São Paulo. Não é melhor. Eu acho que desde que perdeu nem do Inter. O André e o Luiz Henrique, não, mesmo com eles, porque o que potencializa o jogador que está lá é o trabalho que você faz na comissão técnica, do técnico, na minha concepção. Mas aí, e o Arnaldo está sedento para falar, né? Porque já veio, vou rasgar. Com os olhos vermelhos, cheio de raja aqui. Mas assim, aí eu sou obrigado a perguntar, assim, o Diniz liderou boa parte desse elenco e também não servia. Então, quer dizer, a constante é o técnico e o São Paulo, o que o clube faz não entra no debate? Claro que entra. Na verdade, o Diniz liderou acho que 3 jogadores do elenco. O São Paulo já reformulou o elenco. Então essa é uma falácia. Vamos lá, eu acho que assim, do campo do campo de ontem e das chances de Libertadores que não existem mais, a não ser na matemática, nem tem muito o que falar, né? Do campo de ontem, um adversário mais organizado, nada brilhante, simplesmente organizado. No tempo foi um horror. O time Internacional é simplesmente organizado. É um time já com uma casca, é um time que o goleiro cai antes de começar, antes de pegar na bola até o jogador ser atendido fora do campo. É um time que valoriza cada lateral, cada metro de campo quadrado, é um time bem treinado. Tem gente que não gosta desse tipo de jogo. É um jogo, como diria o outro, mais reativo do que propositivo. E é assim que o Inter faz ser vice-campeão brasileiro. É isso. É um time que joga de acordo com as suas possibilidades. Então, é um adversário forte. Teve esse momento aí do VAR bizarro, que também foi do jogo. Você achou que não era para ser anulado? Evidentemente não, né? Mas esse é o árbitro, o Wagner Magalhães, que ele apita com o VAR, é o árbitro que mais apita com o VAR no futebol brasileiro. Então, você está no jogo, se acontece alguma coisa, você tem que esperar o VAR dizer ao Wagner Magalhães. Pode ser qualquer coisa, né? Não é só o lance do gol do Igor Gomes. Mas isso também é secundário. No campo, mais importante, além da atuação segura do Inter, do gol bizarramente anulado, foi a questão Rogério Ceni Patrick e a questão Rogério Ceni jogadores torcida. Porque o campo, o resultado do campo, a manifestação do campo é a coisa mais sagrada que existe no futebol. Ela vale 10 vezes uma mensagem aqui. Né? Foi no campo que o Silvinho saiu como técnico do Corinthians. Quando a torcida chegou, burro, fora Silvinho, não tem quem segure. Não pode ser eu, Massinho, Marília. Então tem essa questão que foi o final do jogo. Antes teve a questão Patrick, que foi mais explicada na coletiva, mas que começou a ser explicada na divulgação da escalação com o Patrick no banco. Né? Embora tenha treinado como titular, a decisão do Rogério foi colocar Patrick no banco. O São Paulo toma o primeiro gol, no intervalo vem Patrick pro campo. O Patrick, para quem viu o jogo no estádio, ele atuou de uma forma sabotadora. Para quem vê futebol, é simplesmente o cara não quis jogar. Não quis dividir, não quis participar, não quis, talvez magoado pela situação. E ainda tem aquele detalhe, assim como o Tirone buscou o terceiro cartão amarelo, ele buscou o terceiro cartão amarelo pós-apito final para se livrar da última partida. Então, a atuação do Patrick na segunda etapa foi uma atuação sabotadora. Para não utilizar uma palavra menos republicana. Né? Que acho que não é condizente com qualquer atleta de futebol. Posto isso, após o cartão do Patrick, a torcida se manifestou, ou pouco antes do cartão do Patrick, quando os acréscimos foram anunciados, xingando vários jogadores. Dá para dizer que as torcidas se manifestaram, porque a do Inter a torcida do Inter, quando foi xingado o Patrick, a torcida do Inter, atrás do gol, junto com a do São Paulo, aliás, são torcidas irmãs,
entraram em uníssono, porque o Patrick saiu do Inter também, segundo constas, por atitudes sabotadoras. Miguel Ângelo Ramírez que o diga, né? E outros. Enfim, esse é o Patrick. É um cara que joga bem e tem outras questões. Na manifestação da torcida contra jogadores e contra o presidente do clube, não existiu nenhuma menção, nenhuma ofensa a Rogério Ceni. O que isso significa? Muita coisa. Isso significa a entrevista coletiva que a gente viu logo depois com o presidente ao lado do Rogério, o presidente bancando o Rogério. Claro, o Rogério, ele ainda serve de escudo ou de alguma forma, como ele mesmo falou, de exposição por uma diretoria incompetente que mal conseguiu pagar salários atrasados para os jogadores nessa temporada. A permanência dele faz já depois dessa entrevista, aí nós estamos entrando no pós-jogo, e a entrevista aqui, quantas vezes a gente fica debatendo as entrevistas do Rogério? Porque de fato elas são boas. Ele fala muito em bem, termos né? de conteúdo. Em termos de conteúdo para debate, em termos de ambiente interno, comando de jogadores, elas são um desastre. É isso que eu ia falar. Ontem foi um desastre. Não, sempre são. Não, mas ontem especialmente, vai embora, não serve, não quero. Coisa. E aí, assim, né? Surreal. É surreal. A entrevista dele, que dá o programa inteiro a gente debatendo, para resumir, ele fala como presidente do São Paulo, sendo que o presidente do São Paulo não fala. E não fala nada como treinador do São Paulo, a não ser sobre o episódio Patrick. E mesmo sobre o episódio Patrick, que aí ele explicou, e de fato, para ele foi uma coisa imperdoável, e eu não imagino os dois convivendo, porque o Rogério disse que nunca tinha visto uma reação de um jogador assim em não sei quantos anos de carreira. Não, cita jogadores que saíram sem reclamar e que tem muito mais lastro no clube do que o Patrick. Sem dúvida. O que não apaga a boa temporada do Patrick em campo pelo São Paulo. Então são coisas para se pesar numa passagem de ano. Não assim, Rogério Patrick. Não é só isso. É Rogério e o grupo de jogadores aí, tá certo, Massini, que ele montou. Essa entrevista do Rogério com o Casares, ela tem 1 ano de atraso. Ah, isso aí. 1 ano de atraso. Se fosse novembro do ano passado, nós estaríamos aqui, beleza. É exatamente o que ele acabou, né, o campeonato passado. E aí ele falaria sobre a questão do elenco, que não tinha sido reformulado ainda, e foi com a anuência dele. E falaria foi dos com o truco dele, né? Exato. Do truco, áudio, WhatsApp. Truco, ameaça, opressão, usa a palavra que quiser. Exatamente. E que acho que é o mais importante da entrevista para o torcedor do São Paulo, que é quem interessa, porque, Casares, Belmonte, Muricy mesmo, Rogério, Patrick, perto do torcedor de São Paulo, não são nada. Aí que tá. Quando a gente fala, e por isso que eu falo que o clube de futebol que cultua ídolos, na verdade ele deve cultuar o seu torcedor. O ídolo maior de um time de futebol é o seu torcedor. Jogador, treinador, passa, muda, joga bem, joga mal, muda de time. Não tem isso. Tem vários que colocam o nome da história, ganham seus títulos, mas o que importa é o tal do escudo, as cores e o torcedor. Então, esses caras, inclusive o Rogério Ceni, perto do torcedor de São Paulo, não são nada. Nada. E o caminho que ele diz que o torcedor do São Paulo merece ter esclarecido para o próximo ano, nessa coletiva, é ou A ou B. Que já estavam postos, né, Maria, no final do ano passado, o caminho A ou B. Qual que é o caminho A? Ele até utilizou exemplos de outros clubes. Flamengaro. Tirone deve estar agora curado. Porque ele fala que a melhor alternativa para o São Paulo seria Flamengar. O outro caminho e o Rogério citou os outros times, Atleticar ou Coringar. Né? E o Rogério, o ano passado, nessa época, ele optou pelo caminho B. Corinthianar ou Atleticar, na visão deles lá, forçando a diretoria a investir mais do que ela poderia num time de futebol. Então, essa entrevista para mim significa um ano perdido. Casares e Rogério ali, simbolizaram um ano perdido, um escárnio, um tapa na cara do torcedor de São Paulo. Porque se o Rogério tivesse, repito, ontem, assumindo como executivo de futebol do São Paulo para 2023, sem ter passado pelo clube,
Olha, o São Paulo tem um cara que... Viu tudo. Ele é o treinador do São Paulo, ele fez tudo errado esse ano. Fez tudo errado esse ano, inclusive com o grupo de jogadores, lidando com o grupo de jogadores. O episódio Patrick, ele cria um certo álibi para o Rogério nessa reta final. Porque, de fato, o jogador teve uma atitude imperdoável. Mas não é Patrick, é Miranda, que ele expôs, todos os outros jogadores que ele expôs. Ele comandou uma reformulação de um time que poucos jogadores têm mais de um ano no São Paulo. Poucos jogadores têm mais de um ano no São Paulo. O time do São Paulo inteiro é novo. Tem jogador que tem 3 meses de clube. Então, já teve a reformulação, já teve o caminho. Agora vai ter, vai continuar no caminho traçado e escolhido por ele e pela diretoria, ou vai flamengar. Isso não é jogar limpo com a torcida. Seria jogar limpo se fosse em novembro do ano passado tomado essa atitude. Então tá aí, né, galera? Realmente o Rogério Ceni, eu não acho que se o Rogério Ceni ficar no São Paulo, o Patrick fica, cara. Eu não sei se ele fica. E eu acho que foi um ano perdido assim, jogado no lixo, né? E a coletiva do Casares junto com o Rogério Ceni, pra mim, cara, mostra o que é o São Paulo hoje. Né? Mostra o que é o São Paulo hoje. E eu concordo com o Rogério Ceni em 2 coisas. Tem 2 caminhos. Aumentar mais a dívida e montar um time bom. Ou fazer que nem o Flamengo fez na época quando tava quebrado. Enxuga o time, bota a gente da base, pega 2 caras ali que não recebe muito e enxuga a folha, vai pagando dívida, velho. Eu prefiro assim, né? Porque daqui a 4, 5 anos o São Paulo tá voltando a ganhar tudo de novo. E se aumentar a dívida, a tendência é a gente perder o nosso clube, sei lá, pra Série B, Série C, tipo o Vasco. Né? O Vasco é um time gigante que a gestão do Vasco, tá? Né, fez com que o time caísse várias vezes aí por causa da gestão do clube. Então se inscreve no canal, deixa o likezão, comenta a opinião de vocês aí, essa crise profunda que o nosso clube tá sofrendo aí, valeu? É nóis, amanhã tem vídeo aí, galera. Deixa o likezão aí.